Vamos iniciar a correção das atividades da terceira semana do Plano de Estudos Tutorados. Nossa unidade temática é álgebra e o nosso tema de hoje é fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. Relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Equação do segundo grau. É toda equação escrita na forma ax² mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais e o coeficiente a ele não pode ser igual a zero. Por quê? Se eu tiver uma igual a zero, eu elimino o primeiro termo e essa equação ela deixa de ser do segundo grau. O que determina o grau de uma equação é o seu maior expoente. Então, se eu elimino esse termo, ela passa a ser de grau 1, de primeiro grau. A equação ela pode ser completa quando os valores de b e c também forem diferentes de zero. Então, a equação completa ela é formada por 3 termos e ela pode ser incompleta quando os valores de b ou c forem iguais a zero ou os dois. Então, a equação incompleta ela pode ter 2 termos e pode ter um termo só. Nós podemos ter uma equação incompleta faltando o termo b. Então, ela será do tipo ax² mais c igual a zero, x² menos 16, e ela pode faltar o termo c. Ela pode ter a variável de segundo grau, a variável de primeiro grau, e não ter o que eu chamo de termo independente, que é aquele que não vem acompanhado de letras. E ela pode faltar os termos b e c, e ter apenas um termo. Resolução da equação de segundo grau completa. Então, nós temos aqui um exemplo, x² mais 5x mais 6 igual a zero. Primeiro passo para encontrar as raízes de uma equação é conhecer os seus coeficientes, é conhecer o valor de A, o valor de B e o valor de C. Segundo passo, encontrar o valor do discriminante, que nós chamamos por delta. Delta é uma letrinha grega, que vai dar nome a essa fórmula, b² menos 4ac. E terceiro passo, vamos encontrar as raízes através da fórmula resolutiva de Bhaskara. Se o delta for igual a zero, a equação ela vai ter duas raízes reais e iguais. Se o delta for maior que zero, a equação ela vai ter duas raízes reais e distintas e diferentes. Se o delta for menor que zero, a equação não tem raiz. Então, aqui, de acordo com o primeiro exemplo, o que é delta? É b². 5 vezes 5, 25. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, que é o valor de A, 4. 4 vezes 6, que é o valor de C, 24. 25 menos 1, 25 menos 24, 1. 1 é maior que zero, então eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então, x é igual a menos 5. Ah, por que é menos, se aqui é mais? Então, na própria fórmula eu já tenho menos o valor de b. O b é positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, em x', nós vamos pegar o valor positivo. Em x, duas linhas, o valor negativo. Menos 5 mais 1, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Menos 5 com menos 1, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, os valores menos 3 e menos 2, nós chamamos de solução da equação, conjunto de solução. É o conjunto que contém as raízes da equação. O que são raízes? São os valores de x que tornam a sentença verdadeira. Resolução de uma equação incompleta do segundo grau com b igual a zero. Então, quando a equação ela for incompleta, nós podemos resolver de forma mais rápida. Nós podemos passar o 16 para o segundo membro e aplicar a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada. Lembrando que eu não posso me esquecer de colocar mais ou menos, como aparece na fórmula de Bhaskara. Então, 16 negativos passa para o segundo membro positivo.
Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16, 4. Então, conjunto solução, menos 4 e 4. E quando a equação falta o termo C? Nesse caso, uma das raízes vai ser sempre igual a zero, como nós já vimos. E a outra raiz, que é o x duas linhas, é menos o coeficiente b sobre o a. Então, eu vou ter aqui, ó, menos o b que vale menos 7 sobre o a que vale 1. Negativo vezes negativo, positivo. 7 dividido por 1, 7. Então, no conjunto solução, nós temos as raízes 0 e 7. E se a equação faltar o termo b e o termo c? Nesse caso, a raiz vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter que extrair a raiz quadrada do segundo membro, né? A potência vai passar em forma de raiz. E a raiz quadrada de zero é zero. Passando 3 para o segundo membro, ele vai passar dividindo. 0 dividido por 3, 0. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de zero, zero. Então, sempre que faltar os dois termos, conjunto solução, eu terei uma única raiz, que é o zero. Determine os valores dos coeficientes A, B e C nas equações abaixo. Classifique-as em completa ou incompleta e encontre as raízes, observando os exemplos acima. Então, primeiramente, vamos aos coeficientes. Aqui o A vale 1, lembrando que o A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. O B vale menos 10, sempre acompanha o x. E o C é o termo independente, aquele que não vem acompanhado de letra. Se os três termos são maiores que zero, aqui nós temos uma equação completa. Segundo passo, vamos encontrar o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual ao b, que vale menos 10, negativo, obrigatório o uso de parênteses, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 21. Menos 10 elevado ao quadrado, 100. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 21, 84. 100 menos 84 é igual a 16. Aqui nós temos um delta que é maior que zero. Então, já sabemos que nós vamos ter duas raízes que são reais e diferentes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos o b, que vale menos 10, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Negativo vezes negativo, positivo. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, em x', nós vamos somar 10 mais 4. Em x duas linhas, nós vamos subtrair 10 menos 4. 10 mais 4, 14. 14 dividido por 2, 7. 10 menos 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, as raízes são 13, 7. Na letra B, o coeficiente A vale menos 1, o B 14 e o C menos 49. Aqui também nós temos três termos. Então, aqui também nós temos uma equação completa. Então, delta é igual a 14 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale menos 49. 14 elevado ao quadrado é 14 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que vai dar 196. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo.
4 vezes 1, 4 vezes 49, 196. 196 menos 196, 0. Delta igual a 0, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Então, x é igual a menos o b, que vale 14, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, x é igual a menos 14, raiz quadrada de 0, 0, não precisa nem colocar. Positivo vezes negativo, negativo. 2 vezes 1, 2. Negativo dividido por negativo, positivo. 14 dividido por 2, 7. Conjunto solução, eu tenho uma única raiz, que é 7. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. O a vale 1. O b vale menos 2. O c vale 5. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Se eu tenho três termos, os três são diferentes de zero, eu tenho uma equação completa. Então, delta é igual ao b. O b vale menos 2. Menos 4 vezes o a, que vale 1, e o c, que vale 5. Então, delta é igual a 2 elevado ao quadrado, 4. Base negativa, expoente par, potência positiva. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 menos 20, menos 16. Delta negativo é delta menor que zero. Se o delta é menor que zero, eu já sei que não existe raiz real. Nesse caso, conjunto solução é vazio. Na letra D, também nós temos três termos. Então, aqui também nós temos uma equação completa, onde o A é igual a 1, o B também vale 1 e o C menos 12. Então, delta é B ao quadrado menos 4ac. O B vale 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale menos 12. 1 elevado ao quadrado, 1. Negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 48 mais 1, 49. Aqui nós temos um delta maior que 0. Se ele é maior que 0, eu já sei que eu terei duas raízes reais e diferentes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos o b, que vale 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que também vale 1. Então, aqui nós vamos ter menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 1, 2. X', menos 1, mais 7 sobre 2. X, duas linhas, menos 1, menos 7. Menos 1 mais 7, 6. Metade de 6, 3. Menos 1 com menos 7, menos 8. Metade de menos 8, menos 4. Conjunto solução, menos 4 e 3, que são as raízes da equação. Aqui nós temos apenas dois termos. O coeficiente A vale 1. Temos o coeficiente B, que é o que acompanha o x, e vale 8. E não temos o C. Então, aqui nós temos uma equação incompleta. Se eu tenho uma equação incompleta faltando o termo C, eu já sei que a minha primeira raiz é 0. E a minha segunda raiz é menos b sobre a. Então, eu nem preciso fazer todo aquele processo resolutivo. Menos o b, que vale 8, sobre o a, que vale 1. Negativo dividido por positivo, negativo. 8 dividido por 1, 8. Então, conjunto solução,
nós temos as raízes menos 8 e 0. Aqui nós temos coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, vale 1. Coeficiente B é o que acompanha o x, nós não temos, então ele é 0. E o C, que é o termo independente, menos 81. Se eu tenho apenas dois termos, eu tenho uma equação incompleta. Então, eu posso resolver diretamente. Passando 81 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa positivo. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Então, x é igual a raiz quadrada de 81, 9. Conjunto solução, menos 9 e 9. Então, quando falta o termo B, eu tenho sempre duas raízes opostas. Quando falta o termo C, como foi no caso anterior, eu tenho sempre uma raiz igual a 0 e a outra raiz igual a menos B sobre A. Aqui também nós temos dois termos, então já sei que nós temos uma equação incompleta. Vamos ver quem está faltando. Coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, vale 3. Coeficiente B, que acompanha o x, menos 15. E o C, que é o termo independente, eu não tenho, então ele vale 0. Se falta o termo C, eu já sei que a minha primeira raiz é 0 e a segunda raiz é menos B sobre A. Então, nós vamos ter menos o B, que vale menos 15, sobre o A, que vale 3. Negativo vezes negativo, positivo. 15 dividido por 3, 5. Então, conjunto solução, 0 e 5. Aqui também nós temos apenas dois termos. Então, aqui também nós temos uma equação incompleta, onde o A, que é o que acompanha o x ao quadrado, vale 4. O B é o que acompanha x, nós não temos, vale 0. E o C vale menos 49. Então, se eu não tenho o termo B, eu já posso seguir resolvendo. 49 negativo passa para o segundo membro, positivo. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Mais ou menos 7 meios. Conjunto solução, menos 7 meios e mais 7 meios. Aqui nós temos três termos na letra I. Então, nós teremos uma equação completa. Nessa equação, o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 2 e o C vale 1. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. O B vale menos 2. Menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 1. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Delta igual a 0, vamos ter duas raízes reais iguais. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos o b, que vale menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Negativo vezes negativo, positivo. Raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Todo número somado ou subtraído de 0 é igual a ele mesmo. Então, 2 dividido por 2, 1. Conjunto solução igual a 1. Aqui nós temos três termos na letra J, então também teremos uma equação completa, onde o A vale 2, o B vale menos 1 e o C vale menos 10. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B vale
menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale menos 10. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Só voltando aqui, o coeficiente A vale 2, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. 80 mais 1, 81. Delta maior que zero, vamos ter duas raízes reais e diferentes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos o b, que vale menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 81, sobre 2 vezes o a, que vale 2. Negativo vezes negativo, positivo. Raiz quadrada de 81, 9. 2 vezes 2, 4. Então, x', 1 mais 9 sobre 4. 1 mais 9, 10 quartos. Se eu simplifico, dividindo por 2, metade de 10, 5. Metade de 4, 2. E x, duas linhas. 1 menos 9 dividido por 4. 1 menos 9, menos 8. 8 dividido por 4, menos 2. Então, conjunto solução, menos 2 e 5 meios. E aqui nós encerramos a correção das atividades da terceira semana do plano de estudos tutorados.